Nessa semana eu postei numa sequência no meu perfil de Instagram 3 notícias que me chocaram, não porque são muito diferentes daquelas que a gente vê no dia a dia, nas redes sociais, nos telejornais, na internet, mas porque foram numa sequência. Na medida em que eu estava rolando a barra do computador, do celular, e aquelas imagens com aquelas notícias se sucediam, uma após a outra, não por coincidência, certamente, mas por uma providência divina. A primeira dizia assim: mãe lamenta a morte de filha, absolvida após 6 anos presa. Era o caso de uma jovem que foi envolvida e falsamente acusada, condenada, sem provas, passou 6 anos cumprindo uma pena que não devia, saiu, 2 meses depois morreu de câncer, que começou na cadeia. Depois a segunda notícia diz, um jovem, um depoimento: meu pai morreu com tiro quando eu tinha 8 anos, anos depois eu fui baleado e fiquei sem andar. A terceira dizia acerca de uma professora que tinha se disciplinado a ensinar os seus alunos a se jogar no chão ao ouvir tiros numa determinada região no Rio de Janeiro. E as crianças já tinham se acostumado ao pequeno sinal de que um tiroteio, mais um tiroteio tinha acontecido, elas se jogavam no chão automaticamente. E eu fiquei pensando nessa sequência. O que havia de fio condutor, de ponto em comum, senão o fato de que essas são 3 notícias que revelam a tragédia da existência. Coisas que a gente não entende do lado de cada eternidade. E quando eu falo do lado de cada eternidade, são aquelas coisas que os nossos olhos veem, mas não compreendem. Que por mais que sejamos espirituais, dizemos, mas isso não deveria acontecer. Sinais de um mundo caído, de corações maus, de uma sociedade afastada de Deus, e que do lado de cá da eternidade nunca farão sentido e, portanto, nunca iremos compreender. Talvez, do lado de lá da eternidade, como eu costumo falar, quando olharmos numa perspectiva dos fatos que não apenas aconteceram do lado de cada eternidade, mas do propósito que Deus tinha, que para nós hoje é incompreensível. Em tudo isso que aconteceu, talvez faça sentido. Quando eu uso essa expressão do lado de cada eternidade, do lado de lá da eternidade, você já entendeu que não se trata de um lugar físico, porque nós somos todo o tempo interpenetrados, atravessados por realidades espirituais, não somos pessoas que são presas numa realidade material, que não tem nenhum sentido espiritual, que não estão sendo atravessadas pelo espiritual todo o tempo. Essa divisão que fazemos didaticamente na nossa cabeça, na prática, na existência, de fato, não existe. Nós somos seres espirituais, que temos um corpo concreto que interage no mundo concreto e material, mas, acima de tudo, somos seres que estão sendo afetados por este mundo espiritual no qual nós estamos, seja de maneira positiva, seja de maneira negativa. Mas, sem dúvida nenhuma, haverá um momento, conforme o coro jovem cantou, que não haverá mais morte, nem clamor, nem pranto, nem dor, e estaremos do lado de lá da eternidade plenamente. Aqueles que creram em Cristo, vivenciando uma realidade e uma compreensão de toda a vida que começou aqui, mas continua lá, depois da morte, além do rio azul, como diz a música, em que tudo fará sentido no todo e não em partes. Por isso, nesta noite, eu gostaria de ministrar uma palavra que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 3. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 3.
e que o meu desejo é que ao final dela você seja confortado, você seja de alguma maneira abençoado por Deus pela palavra exposta, por meio de uma compreensão de que as coisas deste mundo não definem a sua compreensão da vida. E que é possível, para além das realidades que nós conseguimos ver, ter um discernimento espiritual, semelhante àquele que Asaf teve, quando, ao contemplar a iniquidade dos ímpios e a aparente prosperidade deles, em detrimento da sua integridade e das provações que ele passou, os seus pés quase resvalaram, até que ele entrou na presença de Deus. E na presença de Deus tudo fez sentido. Veja o que é que Paulo escreve aos irmãos em Corinto, a partir do capítulo 4, verso 7. 4, 7. Eu vou pedir, por favor, que diminua o vento desse aqui primeiro, esse aqui, e desse aqui também. Está muito vento frio aqui em cima de mim, a voz já vai sofrendo. Diz assim a palavra de Deus: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante ainda e peça a Deus que Ele ilumine o seu entendimento, o nosso entendimento, e fale ao nosso coração. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra que nos orienta, lâmpada para o nosso caminho e luz para a nossa trilha de vida, de existência. Louvamos porque, inspirada pelo Teu Espírito, ela já fala ao nosso coração. Quando nela meditamos, a lemos diante uns dos outros, mas pedimos que de maneira graciosa, misericordiosa, o Teu Espírito ilumine a nossa mente, para que compreendamos nesta palavra inspirada, eterna, cheia de autoridade, inerrante, aquilo que nós precisamos ouvir hoje, para atendimento da nossa necessidade. E não somente nós, nesse momento, mas a todos que, seja agora e à distância ou depois, possam assistir, ouvir essas palavras. Abre o nosso entendimento e fala ao nosso coração. É o nosso desejo, que nós o transformamos em oração. É assim que fazemos, em nome e para a glória de Jesus. Irmãos, é do famoso escritor C.S. Lewis a frase que diz que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Quando ele diz isso, ele afirma que há compreensões sobre a vida que só podem ser iluminadas
completamente compreendidas à luz da eternidade. Ele não está fazendo uma dicotomia de que coisas importantes são aquelas depois, além do céu azul, e as aqui da terra não são tão importantes. Porque, de fato, essa divisão, como eu bem falei no momento introdutório da mensagem, é muito mais didático por uma realidade que nós, de fato, vivenciamos, que nós estamos aqui, de certa maneira, presos a uma realidade material. Mas a nossa perspectiva de vida, especialmente aqueles que podem fazer das palavras de Paulo as suas próprias, nós não vivemos presos a essa realidade. Nós estamos, de fato, vivendo uma eternidade do lado de cá e uma eternidade do lado de lá. Fomos criados e recriados em Cristo para a vida e para a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E isso não é apenas uma longevidade, mas é a qualidade de vida penetrada, interpenetrada, atravessada por aquilo que nós chamamos de bênçãos eternas. Essa é a razão porque Paulo, quando escreve aos Efésios, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, logo no capítulo 1, verso 3, que nos tem abençoado com toda bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É como espiritualmente essa divisão que existe entre aquilo que vemos, ou aquilo que na linguagem de Paulo diz, as coisas que se veem, e aquilo que não vemos, porque obviamente não fazem parte dessa realidade material, não existisse. Nós estamos assentados à direita do Pai, em Cristo Jesus, ainda que não estejamos já usufruindo destas todas bênçãos espirituais que serão plenamente nos dadas do outro lado da eternidade. Quando Paulo escreve esse texto, certamente ele tem isso em mente, na coerência que o Espírito Santo que o inspirava a escrever esse texto, assim como também escreveu Efésios, ele se permitia compreender o mesmo fenômeno, as mesmas coisas da vida, em uma perspectiva e no outra, sem que uma contradissesse a outra. Aqui ele está numa perspectiva bastante telúrica, terrena, chão de fábrica, preso na realidade, reconhecendo que existem coisas que atribulam, que angustiam, que nos dão perplexidades, que representam perseguição, abatimento e que são esta realidade da vida. Esse era o caso concreto dele, diga-se de passagem, quando ele escreveu essa carta. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é, na verdade, possivelmente uma terceira carta que ele enviou àquela igreja. Há uma carta perdida entre a primeira e a segunda, que pela providência divina não foi incluída no cânon, e que ele inclusive faz referência. Esta segunda, que seria a terceira, se a outra não tivesse sido perdida na sombra da história, tem um contexto muito doloroso para o apóstolo. Essas provações, essas tribulações, essas perplexidades, essas perseguições, esses abatimentos não eram os que talvez muitos de nós passamos. Paulo estava sendo questionado por essa igreja em Corinto acerca da sua autoridade espiritual. Um homem que tinha se dedicado tanto à região da Acaia, cuja capital era justamente Corinto, que tinha oferecido tanto e que estava, de certa maneira, já com um ministério estabelecido e maduro, agora era questionado por conta de uma ausência maior que ele tinha tido dessa cidade de Corinto. Eles questionavam que a ausência de Paulo representava fraqueza, desamparo, abandono para com aquela igreja, e questionavam se ele realmente era apóstolo. Paulo, então, escreve essa carta para, em meio a um sofrimento pessoal, mostrar uma realidade de sofrimento coletivo, defendendo a sua autoridade apostólica, mas, ao mesmo tempo, demonstrando que aquilo que ele sofria, especificamente por ser apóstolo daquela igreja em particular, era uma realidade para todos os cristãos. Por isso ele usa desde já, no primeiro versículo que nós lemos, capítulo 7, a primeira pessoa do plural. Veja que todos os verbos estão incluindo os leitores. Nós temos, em tudo somos, e assim por diante. Nós que vivemos. Paulo não estava falando de uma realidade dele. E essa talvez seja a primeira grande lição. Os sofrimentos podem ser particularizados, mas eles são vivenciados universalmente por todos. A sua trajetória de dores, de perplexidades,
de perseguições, de abatimentos, é só sua, como a de Paulo era só dele. Mas porque havia uma realidade de um contexto mundano, no sistema em que Paulo vivia, em que a natureza humana dele e dos outros também estava à mercê do pecado, e pecado, inclusive, que fazia outros sofrerem. No caso, as ovelhas dele que o faziam sofrer. E no nosso caso, as muitas lutas que passamos. Então, o sofrimento, por mais particular que seja, ele, no entanto, faz parte de um contexto universal em que todos sofrem. Por isso ele diz assim, olha, em tudo, ou por meio de tudo, em todas as circunstâncias, as mais diferentes para um e para outro, mas todas tendo algo em comum, nós somos atribulados. Ele usa a palavra trípsis, que é uma palavra genérica para a tribulação, que pode ser desde uma doença até uma grande perseguição. É a mesma palavra, por exemplo, que Jesus usa quando diz assim, no mundo tereis aflições. É como se ele dissesse, pode até ter subcategorias, mas as aflições fazem parte de uma realidade que é universal. Todos, de alguma maneira, em alguma medida, por vários motivos, de maneira diferente, especificamente, mas geral para todos, sofrem na vida. Isso, obviamente, nos dá um desdobramento natural. Por quê? Por que sofrem? E, particularmente, por que os cristãos sofrem? Talvez alguém pudesse dizer assim, os que não conhecem a Cristo sofrem porque estão recebendo merecida punição daquilo que fazem. Mas aí nós temos dois problemas. Primeiro, os cristãos também são pecadores e também, de fato, deveriam receber essa suposta punição pelos pecados que cometem. E eu não estou dizendo que, obviamente, não há coisas que nós sofremos e que nós impingimos a nós mesmos por erros, por falhas, por transgressões. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ceifará. Isso vale para cristãos e vale para não cristãos. O segundo problema é que, quando eu digo que todos sofrem, inclusive cristãos, e alguém eventualmente diz, mas os que não são cristãos sofrem porque estão recebendo punição, nós começamos a ficar questionando, por exemplo, o que é que esse rapazinho que recebe um tiro adulto e fica paralítico fez para que o seu pai, quando ele tivesse 8 anos, também recebesse um tiro e morresse deixando o órfão. E o que essas crianças têm de culpa, se no contexto em que elas estão, elas precisam aprender, além de português, matemática e outras coisas mais, a se esconder debaixo de birôs e cadeiras escolares com medo de tiros. O que é que elas fizeram? Ou, que tremenda injustiça essa moça sofreu de passar 6 anos numa cadeia. E tantos exemplos existem como esses, de injustiças cometidas pela justiça dos homens, e que não explica por que essa mulher teve que passar 6 anos, e pior, em cima do sofrimento de uma injustiça, ela receber algo muito pior, um câncer, que a tira da vida 2 meses depois que ela sai da cadeia. Isso não se explica por algo que você está recebendo por punição. Parece que existe um mal generalizado que apega-se a um e a outros de maneira aleatória, de modo que, mesmo que você nada faça para merecer o que você sofreu, de repente você sofre pelo que você não fez, que outros fizeram. Portanto, a explicação de que todo este mal, que é universalmente sofrido por todos, ainda que com histórias diferentes, esteja relacionado a um nexo causal, você fez, por isso você está pagando, é que essa explicação não se justifica. Muitos sofrem por coisas que não têm culpa nenhuma do sofrimento que recebem. Nós só podemos ir numa direção, irmãos. Não existe Deus, não existe razão, não existe explicação, e, de fato, isso tudo está tomado por algo que nem Deus consegue intervir e fazer algo diferente. Para nós, no entanto, essa solução, ou suposta síntese explicativa, não funciona. Porque nós cremos que Deus existe. Nós conseguimos ver na vida não apenas sinais de tribulação, de perplexidade, de perseguição, de abatimento, mas também vemos sinais de vida.
E esta é a tônica que Paulo, um pouco mais adiante no texto, fala, que por um lado, se de modo que em nós, verso 2, opera a morte, também opera em vós a vida. Ou seja, existe também coisas boas acontecendo enquanto coisas más acontecem. E, obviamente, o mal não gera o bem. E se o mal não gera o bem, coisas boas só podem vir do supremo bem. Portanto, essa explicação não justificaria. Mas o fato é que o primeiro ponto da minha mensagem é: não se ache especial porque você supostamente está sofrendo pior do que os outros que estão ao seu redor. Eu lhe garanto, tem gente sofrendo mais do que o que você sofre. Eu sei que não é suficiente você ser consolado quando a desgraça alheia é maior do que a sua. E por isso nós vamos prosseguir na exposição. Porque Paulo tem uma compreensão que traz para a realidade, para o lado de cada eternidade, coisas que estão do lado de lá. E isso só um cristão pode fazer. Porque se alguém crê que a morte é o final de tudo, não existe lado de lá da eternidade. Na verdade, não existe eternidade. Por isso que eu digo que se alguém pode tentar compreender e fazer algum sentido da vida, é alguém que nutre uma certeza de que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Mas tudo que é vida é eterno, porque de alguma maneira tem uma compreensão do lado de fora da vida. Nós não vivemos num sistema em que todas as explicações se limitam a 70 anos de vida, a 80 anos de vida que cada um de nós vem a ter. Perceba que quando Paulo, então, do verso 7 até o verso 9, fala de uma série de circunstâncias que provam que o sofrimento é universal, ele diz: em tudo somos atribulados, em tudo somos perplexos, em tudo somos perseguidos, em tudo somos abatidos, mas em compensação ele diz: somos atribulados, mas não somos angustiados. Somos perplexos, ou ficamos perplexos com a dor e o sofrimento, porém não a ponto de desanimar e perder a vida, o ânimo desistir. Podemos ser perseguidos, verso 9, porém não desamparados. Podemos até nos sentir abatidos, porém não destruídos. E ele diz que isso acontece baseado numa compreensão que, de alguma maneira, a morte e a ressurreição de Jesus, preste bem atenção, coreografa a nossa própria morte e ressurreição. É como se o roteiro da morte e ressurreição de Jesus estivesse sendo aplicado a nós, para que nós também, passando pela morte, possamos ter vida. É exatamente isso que ele diz, levando, verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ora, Jesus já tinha morrido, era um fato histórico. Como é que eu levo no corpo o morrer de Jesus? É porque eu me identifico com ele na morte para poder me identificar na vida. E é isso que ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Há uma trilha em que se sofre, se morre e se ressuscita. E aqueles que creem em Cristo entendem que ele é a primícia dessa trilha. Ele é o guia, é o que vai na frente. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não está dizendo apenas que ele é o caminho, mas que ele construiu o caminho e foi o primeiro a passar por esse caminho. Essa é a razão porque Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 15, faz uma ligação muito clara, que é o grande capítulo da ressurreição, entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos homens, dos crentes em Cristo. Ele diz assim: é corrente alguns dizerem que Cristo já ressuscitou. E de fato ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele é a primícia da ressurreição de cada um de nós. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, e vã a nossa esperança, e vã a nossa pregação. Porque crer em Cristo até o momento em que ele morre, nos condenaria a sofrer até a morte, sem esperança nenhuma da ressurreição. Mas porque ele morreu e ressuscitou, Paulo pode dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos perseguidos, porém não desamparados.
Em tudo somos abatidos, porém não destruídos. E por quê? Porque levamos sempre, veja aí o verso 10, no corpo, no nosso ser, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Portanto, o segundo ponto é a melhor explicação para compreender o seu sofrimento é olhá-lo pelas lentes do sofrimento de Cristo. Você se sente injustiçado? Mas o que é a sua injustiça diante do Filho de Deus, puro, perfeito, justo, que se encarna, sofre e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abre a sua boca? Eu experimentei injustiça, mas o que é a injustiça diante da injustiça de Cristo? Aquilo que é terrível nele, de alguma maneira me consola, porque apesar de ter sido muito mais terrível com ele, a morte não foi o final da sua história, logo também não será o final da minha história. É nessa hora que Paulo traz a eternidade, ou o lado de lá da eternidade para o lado de cá, e diz assim: não compreenda a sua vida do lado de cá da eternidade sem uma projeção de luz do lado de lá da eternidade. Compreenda. Capítulo 1 até o penúltimo capítulo, à luz do último. Porque o último capítulo é o que dará sentido a todo o livro da sua vida. E se você começar a parar em cada capítulo, sem compreender o roteiro que Cristo traçou e que determina o roteiro da sua vida, você certamente, ao invés de só atribulado, você também morrerá em angústia. Ao invés de somente perplexo, você também estará desanimado. Ao invés de somente perseguido, o que é terrível, você será desamparado. E ao invés de somente abatido, você será destruído. E ao invés de somente viver no corpo o morrer de Jesus, de fato, só o morrer de Jesus será a sua experiência existencial. Paulo desenvolve um pouco mais esse segundo ponto quando diz: porque nós, veja o verso 11, nós que vivemos, e aqui, deixa eu explicar, nós que vivemos deve ser visto à luz de Efésios, capítulo 2, quando ele diz assim, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, porém ele nos vivificou. Essa aqui não é só a vivência existencial, que todos vivem, biológica e social, mas é uma vida nova. Portanto, ele está falando de crente para crente. Ele diz assim: nós que somos crentes e vivemos uma nova vida por causa da ressurreição de Cristo, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para o quê? Veja, o para o quê aqui é fundamental para você entender, porque ele responde o para quê do sofrimento sem tentar responder o porquê do sofrimento. O que é que ele diz? Para que somos sempre entregues à morte por causa de Jesus? Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sofremos para viver, morremos para ressuscitar. Somos atribulados para ser consolados. Muitas vezes ficamos perplexos diante do mal para sermos animados pelo Senhor. Muitas vezes somos perseguidos para sermos amparados por Deus. Muitas vezes ficamos debaixo de abatimento, mas o Senhor não nos permitirá ser destruídos. Certamente levaremos no corpo o morrer de Jesus, mas também certamente levaremos conosco a sua vida para se manifestar no nosso corpo ressuscitado e restaurado. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aí, então, Paulo conclui: de modo que em nós opera a morte, mas em vós, ele estava falando aos Coríntios, a vida. Essa é a segunda realidade. O roteiro da vida de Cristo determina o roteiro da sua vida. Se você é crente e você se identifica com ele, você tem em Cristo uma nova vida, mas essa vida não significa que ela passa do nascimento para a ressurreição, porque não ressuscita-se quem nunca morre. E muitas vezes a morte do dia a dia passa pelas vias do sofrimento. Como eu costumo falar, e você entende o que eu digo, Deus não nos cria para o sofrimento porque é um Deus sádico, mas frequentemente Ele usa o sofrimento para nos recriar.
para que possamos dizer assim como Jó: eu ouvia falar a teu respeito, agora os meus olhos te veem. Para dizer como o salmista dizia: foi bom ter passado por tribulação, porque isso fortaleceu o meu caráter. Isso só acontece se você compreende que o roteiro de Cristo determina o seu roteiro. Esse é o segundo ponto da mensagem. Mas o terceiro ponto da mensagem é porque isso só pode ser de fato compreendido, e eu imagino que alguém está dizendo assim: eu creio, pastor, mas eu não entendo. Realmente, é o que diz o texto. Quando ele diz assim: tendo, porém, verso 13, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. E aí ele traz os coríntios com ele. Nós também cremos e por isso nós também falamos. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, pela confiança de que esse novo e vivo caminho que passa pelo sofrimento, mas não acaba na morte, tem a ressurreição, foi aberto por Cristo, o cabeça de cada um de nós e o cabeça da igreja de Jesus Cristo. Se ele passou pelo sofrimento e pela morte, chegou na ressurreição, e quando eu confio e me identifico com ele, eu não passo apenas pelo sofrimento e pela ressurreição. A minha confiança me leva a falar porque eu creio. Por isso que não crer significa morte. Curiosamente, essa fé, ela não é uma fé irracional. Por favor, compreenda. Fé tem uma lógica própria. Ela não é racionalista, nem é preso a estruturas racionais, do tipo, eu só acredito no que eu vejo. Isso é racionalismo. Mas ela tem uma lógica própria. E qual é a lógica própria? É aquela que Paulo expressa a partir do verso 14. E veja que ele usa um verbo que já não é mais crer, mas saber. A palavra aqui é a palavra, o verbo gnosko, que significa não apenas conhecer teoricamente, mas experiencialmente. Ele diz assim: nós sabemos e por isso vivenciamos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Ele sabia porque estava experimentando, e ele diz isso um pouco mais à frente, no meu quinto ponto, que a experiência da ressurreição não é apenas a ressurreição final. Deus está operando no nosso dia a dia, no meio do sofrimento, relampejos, prenúncios, avant-premières de ressurreição. Ele não diz assim: você vai acabar, só no finalzinho você vai gozar da ressurreição. Ele está dizendo que ao mesmo tempo que nós sofremos, nós começamos a experimentar, do mesmo jeito que a nossa vida é interpenetrada pela dor e sofrimento, ela também é interpenetrada pelo consolo e pelas marcas da ressurreição. Obviamente que ele está falando de uma ressurreição final, quando o nosso corpo, de fato, será transformado de corrupção em incorrupção, de mortalidade em imortalidade, mas existe registro de ressurreição na sua vida, meu querido, no dia a dia, e é por isso que o sofrimento é suportável. Ele não deixa para dar a dose de morfina ao final. Ele traz o sanativo do seu espírito no dia a dia da nossa existência. É isso que ele está dizendo, que porque ele sabia e experimentava que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, ele podia então, a partir do verso 16, dizer o que ele disse. Por isso, veja, por isso, é uma conjunção conclusiva. Por isso, portanto, por conseguinte, não desanimamos. Por que não desanimamos? Porque sabendo que ele ressuscitou a Cristo e que ele ressuscitará definitivamente a cada um de nós, ele também, sabendo disso, que ele faz ao longo da nossa existência marcações e manifestações da sua graça, não desanimamos. E aqui ele usa uma metáfora belíssima. Ele usa, na verdade, duas metáforas. Ele usa a metáfora do homem exterior, eu diria do homem epidérmico, aquele que todos podem sentir, e é curioso que o nosso maior órgão do corpo é a pele,
e a pele é o que nos dá a relação com o exterior, portanto, somos abatidos ou não, até pelo clima que nós vivemos. Ele usa essa comparação em contraste ao homem interior. E depois ele usa também uma balança como metáfora. Metáfora de quê? Desse meu último quarto ponto, que é o ponto em que diz que, apesar de a ressurreição ser prometida no futuro, já hoje ela se manifesta na gente. Olha o que ele diz no verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e a palavra que se corrompa é se desfaça, ou seja, se desintegre, caia aos pedaços, como a gente diz na linguagem popular. Contudo, o nosso homem interior, a palavra homem interior é usada como um termo que Paulo usa frequentemente para falar o nosso espírito. Ele diz, por exemplo, que Deus habita no nosso homem interior e não no nosso homem exterior. Ele diz, esse homem interior, no entanto, se renova de dia em dia. Veja, ele não diz assim, se renovará para sempre, mas só no final. Não, é no dia a dia que, apesar do homem exterior estar se desgastando com toda essa tribulação, perplexidade, perseguição e abatimento, no entanto, de dentro para fora, coisa interessante, de dentro para fora, enquanto a pele de fora para dentro se desfaz, de dentro para fora, do nosso homem interior, a nossa vida vai sendo renovada. Isso é sinal da ressurreição, porque em vários momentos a ressurreição é comparada a uma renovação, a uma restauração de todas as coisas. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, diz que a criação geme, e nós fazemos parte dela, anelando uma restauração, que haverá de acontecer plenamente no escatos, no escatom, na escatologia final, nos últimos momentos, mas já se renova no dia a dia, porque é o que ele diz. Por isso nós não desanimamos. Por quê? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aqui é uma coisa muito bonita nesse texto. Eu acho que é um dos textos mais bonitos para explicar sofrimento e dor existenciais. Veja, ele quando traz a eternidade, depois, do lado de lá da eternidade, para dar sentido ao lado de cada eternidade, essa realidade não toca a pele. Ela entra dentro de nós para o nosso homem interior. É uma infusão de vida. Não é uma pomada dermatológica. É um transplante de coração. É uma inserção profunda em que ele troca um coração de pedra por um coração de carne. Em que ele troca uma visão comportamentalista, religiosa, por uma visão transformadora interna. Ele diz, o meu espírito habitará em vós, e o meu espírito testificará com o seu espírito, que é outra palavra para o homem interior, que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você será guiado por esse espírito. E ele lhe fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E ele consolará o seu coração. E quando você não puder sequer orar, ele intercederá por você, com gemidos inexprimíveis, a eternidade entrando no coração do homem e renovando de dentro para fora aquilo que as circunstâncias teimam em desgastar pela dor e pelo sofrimento. Que maravilha de metáfora inspirada por Deus que Paulo usa aqui, queridos. Ele diz, não vai ser no exterior que você verá a ressurreição antecipadamente, é no seu interior. O mundo estará se desgastando, se desfazendo, tocando e desgastando a sua vida por fora. Mas dentro de você, diz o texto, o seu homem interior será renovado de dia em dia. Aí ele usa uma segunda metáfora a partir do verso 17, que é a metáfora da balança. Veja o que é que ele diz. Ele usa dois termos comparando com outros dois termos. Ele diz assim, a nossa leve e momentânea
estão relacionados com tribulação. No entanto, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, veja, ao invés de leve, peso, e ao invés de momentânea, eterno. O que? Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Imagine 2 pratos de uma balança. Imagine que um lado estará todo o sofrimento que para você é pesadíssimo, toda a dor que para você faz com que o peso da balança produza para baixo uma pressão, uma dor, um sofrimento terríveis, por 10 anos, por 20, por 6, por 30, pela vida toda. É longo, mas Paulo diz que é momentâneo. É pesado, mas Paulo diz que é leve. Em comparação com o quê? Em comparação com o que ele diz que é o peso de glória eterno que nos está reservado. Alguns diriam que isso é alienação. Foi Marx que falou que isso é o ópio do povo, porque aguentaria o cristão todo o sofrimento e dor e não faria a revolução se alguém lhe prometesse uma bem-aventurança eterna. Como ele não cria em Deus e, consequentemente, não cria do lado de lá da eternidade, ele dizia: é aqui e agora, amigo. Não deixe a religião suavizar a sua dor e sofrimento. Faça da sua raiva, do seu ódio contra aquilo que está acontecendo, a força para subjugar os poderosos e os opressores. E você, então, fazer a revolução. Por isso que ele chamava a religião de ópio do povo. Porque, ao contrário disso, Paulo está dizendo assim: olha, aqui na terra, a sua dor e o seu sofrimento são leves e momentâneos. E ele não estava dizendo isso para subestimar a sua dor e o seu sofrimento. Ele estava dizendo, em comparação com o peso de glória que você estará para receber, isso aqui é leve e momentâneo. Essas duas comparações são maravilhosas. De dentro para fora, de cima para baixo. De dentro para fora, o seu homem interior se renova. De cima para baixo, o peso de glória é mais pesado do que a sua leve e momentânea tribulação, porque é um peso eterno. E tudo que não é eterno é eternamente inútil, porque é leve, porque é momentâneo. Ele conclui essa parte nos dando, então, o modo de nós vivenciarmos isso. Tá? Veja que em todo esse texto, só existe um gerúndio. Em todo esse texto, só existe um gerúndio. Quando você encontra um gerúndio na Bíblia, no texto em português, ele está traduzindo um particípio em grego. E o particípio em grego diz como as coisas acontecem, assim como o gerúndio em português. Veja, ele diz assim, não atentando. A palavra aqui, atentando, é prestando atenção. Quando você chama a atenção a alguém, qual é o objetivo? Que aquela pessoa preste atenção. Então, preste atenção. Não prestando atenção nós nas coisas que se veem do lado de cada eternidade, mas naquelas que não se veem, quando o lado de lá da eternidade entra no lado de cá. Porque as que se veem do lado de cada eternidade são temporais. Mas aquelas que vêm do lado de lá da eternidade, verdades que ele tinha acabado de expor, essas são eternas. É uma questão, portanto, de em que você presta atenção. Eu costumo lembrar de uma frase que recentemente me chamou a atenção. É uma frase que poderia estar na traseira de um caminhão, mas está numa timeline de autoajuda por aí. Diz assim, você nasceu para ser feliz, não se distraia. Eu costumo dizer assim,
que a felicidade não é para o que você nasceu. Você nasceu para um propósito, não se distraia. E o que é que nos distrai? É quando nós atentamos nas coisas que se veem e não nas coisas que não se veem. Quando você está tão focado, dirigindo numa autoestrada, ou eventualmente numa estrada vicinal com muitos buracos, o foco não pode ser um passarinho na beira do caminho. Tem que ser o propósito. Paulo então diz assim, olha, não atentem, não coloquem os olhares de vocês com toda a atenção nas coisas que se veem, porque se vocês fizerem isso, a leve e momentânea tribulação se tornará um peso, e vocês não conseguirão ver o peso de glória que está para além da leve e momentânea tribulação. Não atentem naquelas coisas que se veem, que se veem, mas naquelas que não se veem. Na eternidade e não na temporalidade. Ele está usando aqui uma expressão que ele, em algum momento, usa também em outros textos. E um dos textos que ele usa está lá em Colossenses, quando ele nos diz que nós devemos olhar para as coisas que estão no alto e não nas coisas que são aqui da terra. Por quê, irmãos? Porque o nosso olhar determina o nosso viver. O nosso olhar determina o nosso viver. Se olhamos para o alto, se o nosso pensamento está na eternidade, nós não nos abatemos na vivência que hoje nós temos na vida. Capítulo 3 de Colossenses, ele diz assim, e o tema é ressurreição lá também. Portanto, se fostes, verso 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, mas já fomos? Sim, em Cristo, nós já fomos ressuscitados, embora não estejamos usufruindo da plenitude dessa ressurreição. Paulo tinha em mente aquilo que eu acabei de falar, as manifestações de ressurreição e de uma nova vida que acontecem no dia a dia, como prenúncios e primícias daquilo que haverá plenitude no futuro. Ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lá do alto. O lado alto é o outro lado da eternidade, queridos. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, ou na linguagem de Coríntio, atentando, dando atenção às coisas lá do alto, que alto, o outro lado da eternidade, não nas que aqui são da terra, do lado de cada eternidade. Por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta. Essa expressão aqui é belíssima. Ela está guardada. A palavra oculta aqui é a palavra cripto, de onde vem a ideia de criptografia. Ela está misteriosamente guardada por Deus, como um tesouro que a gente guarda porque é precioso. A vossa vida é preciosa e está guardada juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, ele diz, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A plenitude da ressurreição acontecerá, porque ela está acontecendo no dia a dia. Basta que você abra os olhos e veja. Os marxistas dirão que isso é alienação. Nós dizemos que isso é esperança. A nossa esperança é o que nos dá graça para ler essas notícias numa timeline e entendermos que, de maneira misteriosa, Deus tem explicações do lado de lá da eternidade que nós não temos do lado de cá da eternidade. E que na nossa própria vida, nós só entenderemos plenamente os propósitos de Deus, inclusive por passarmos coisas que nós passamos, quando todo o cenário for descortinado diante de nós. Até lá, nós antevemos, pensando nas coisas lá do alto, sem se distrair nas coisas que são aqui da terra.
Que Deus lhe dê, portanto, um olhar para essas coisas, para que você compreenda do lado de cá o que vai ser explicado plenamente a você do lado de lá, da eternidade. Amém? Eu gostaria de orar com você e por você, mas eu gostaria de orar com você e por você na perspectiva do que Deus falou com você por intermédio dessa mensagem. É virtualmente impossível que qualquer pessoa nesse ambiente saiba tudo o que cada um está passando. As coisas mais flagrantes, a morte de uma pessoa, um sofrimento por uma doença, uma perda de um rompimento familiar ou qualquer coisa desse tipo, eventualmente pode ser publicizado. Mas eu tenho certeza que há pessoas aqui, seja por temperamento, seja por costume, seja por maturidade, seja por uma série de outros motivos, eventualmente pode estar sofrendo no silêncio da noite, das lágrimas vertidas no travesseiro, do choro contido, da luta ainda lutada e aparentemente nunca vencida. O que Deus falou com você sobre essas verdades, por favor, coloque agora diante dele em oração. Você que sabe, como eu já lhe disse, o seu sofrimento é só seu, a sua dor é só sua, não é maior ou menor do que a dos outros, é leve e momentânea diante do peso de glória que Deus tem reservado para você. Se você confia nisso, então fale disso em oração a Deus, porque por isso falamos aquilo que cremos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Apresente-se diante dele. Ó Deus amado e querido Pai, assim como sementes jogadas no campo, no solo, as palavras que o Senhor colocou no meu coração, eu joguei nesse solo dos corações aqui. E o que eu te peço é que não haja nenhum à beira do caminho, que o diabo roube como as aves roubam os grãos jogados à beira do caminho. Que não haja ninguém aqui cujo coração seja como pedra, que talvez pelas dores do mundo ressecado não permita que essa semente penetre no coração e produza fruto. Que não haja, Senhor, em nenhum aqui tantos espinhos que sufocam, porque talvez buscando solução para a dor e o sofrimento, os prazeres deste mundo, as distrações deste mundo, têm sido buscadas e têm sufocado a semente. Assim como o Senhor mesmo disse, que haja aqui corações bons, de terra boa, lancinados pelo pecado, sim, pecadores que somos, abertos pelas feridas da dor e do sofrimento, porque todos nós passamos de alguma forma por isso, mas também desejosos como uma terra pronta e revolvida para ser semeada, de tal maneira que esta semente desta tua palavra tenha penetrado e feito sentido, não apenas cognitivo, racional, mas como oramos no início, que esta palavra penetre espiritualmente e as coisas do lado da eternidade, onde tu habitas, sejam trazidos pela infusão do teu Espírito, ministrando graça, de suporte, de consolo, de conforto, no meio da perplexidade, da angústia e da dor. Fazendo com que os sinais da eternidade, da ressurreição, fiquem mais evidentes e as mentes e os corações sejam voltados para as coisas do lado de lá da eternidade. Faça isso, Pai, da maneira como só Tu podes fazer. O remédio é o mesmo, a dosagem e o uso é Teu, Senhor. Tu és aquele que sabes dosar a Tua palavra e ministrar aos corações aqui. Faça isso, Pai, à luz daquilo que ouviram e viram.
sendo ministrado na tua palavra. E que isso não aconteça somente com os que aqui estão, mas também com aqueles que estão acompanhando à distância agora, a quem o Senhor certamente tem poder para visitar, assim como visita-nos aqui. Ministra ao coração de cada um, nos fazendo saber e ter certeza dessas verdades que foram pregadas. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus.